Esqueletos humanos, vendidos por catálogo, para universidades do Brasil e da Europa. E esses esqueletos tinham nome, tinham família, tinham histórias. Eles foram parar lá porque o governo brasileiro os jogou dentro de um hospital e esperou que morressem. Isso não é ficção científica. Não é teoria da conspiração. Isso aconteceu em Barbacena, Minas Gerais, entre 1913 e 1980. Por quase 70 anos, o Hospital Colônia de Barbacena operou como uma máquina de extermínio. E quase ninguém falou sobre isso. 60.000 pessoas morreram lá dentro. 60.000. E os corpos não foram para cemitérios. Foram para laboratórios. Agora você vai entender por que isso foi possível. E por que o fato de você não saber sobre isso não é coincidência. Pensa comigo. Você aprendeu sobre o Holocausto na escola. Aprendeu sobre os campos de concentração nazistas. Sobre os 6 milhões de mortos. Mas ninguém te ensinou que o Brasil teve o seu próprio campo de extermínio. Funcionando ao mesmo tempo, com métodos parecidos, e com o aval do Estado. A jornalista Daniela Arbex passou anos investigando o Colônia. Ela encontrou documentos, sobreviventes, fotos. E o que ela descobriu mudou a forma como a gente pode olhar para a história desse país. Ela chamou de o maior holocausto da história do Brasil. E ela tem razão. Vamos entrar lá dentro. O Hospital Colônia foi inaugurado em 1913. A ideia inicial parecia até nobre, criar um espaço para tratar pessoas com doenças mentais em Minas Gerais. Mas, tratar, nunca foi o que aconteceu de verdade. Desde o início, o hospital virou um depósito humano. As famílias que não queriam lidar com um parente inconveniente podiam simplesmente interná-lo. Sem muita burocracia, sem muita explicação. E quem era internado ali? Sim, havia pessoas com doenças mentais. Mas também havia homossexuais, epiléticos, pessoas pobres demais, mulheres que os maridos queriam se livrar, crianças órfãs, mendigos retirados das ruas. A maioria não tinha nenhum diagnóstico real, nenhum laudo, nenhuma razão médica para estar ali. Eles foram internados porque eram inconvenientes para alguém. E uma vez dentro, quase ninguém saía. A capacidade oficial do hospital era de cerca de 200 pacientes. No auge do horror, havia mais de 4.000 pessoas amontoadas num espaço para 200. Sem roupas, sem comida suficiente, sem saneamento, em muitos casos, sem teto. Fotos da época mostram pessoas completamente nuas, deitadas no chão de terra batida, esqualidas a ponto de mal parecerem humanas. É impossível olhar para essas fotos sem sentir que algo dentro de você quebra. A taxa de mortalidade era absurda. Em alguns anos, 15 pacientes morriam por dia. 15 por dia. E aí vem a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Os corpos precisavam ir para algum lugar. E alguém teve a ideia de transformar isso em negócio. A direção do hospital começou a vender os cadáveres para faculdades de medicina, para universidades, para laboratórios de anatomia. Os corpos eram comprados, dissecados, estudados, e os esqueletos eram montados e colocados em salas de aula. Não existe um número exato de corpos vendidos. Os registros foram destruídos ou simplesmente nunca existiram. Mas pesquisadores estimam que foram centenas, talvez milhares de corpos comercializados ao longo das décadas. Pessoas que tinham família, que talvez tivessem parentes esperando notícias, que foram embora sem sepultamento, sem dignidade, sem nome. Agora para um segundo. Se isso te chocou, se inscreve aqui no canal, porque a gente cobre exatamente esse tipo de história. As histórias que o sistema prefere que você não saiba. Mas a história do Colônia não termina nos corpos. Tem uma camada mais profunda. E ela é ainda mais perturbadora. O hospital sobreviveu por quase 70 anos porque tinha proteção política. Tinha contratos com o governo. Tinha médicos que se beneficiavam do sistema. E tinha uma regra não escrita que todo mundo seguia: não pergunte o que acontece lá dentro. A imprensa sabia. Alguns políticos sabiam. Mas o Colônia ficava na zona rural de Minas Gerais. Longe. E os internos eram pobres, eram loucos, eram invisíveis.
Quem ia reclamar por eles? A situação começou a mudar só em 1979. Um grupo de jornalistas e psiquiatras entrou no hospital e fotografou o que encontrou. As fotos foram publicadas. O Brasil foi sacudido, mas mesmo depois do escândalo, o hospital continuou funcionando por mais de uma década. Continuou recebendo pacientes. Continuou sendo financiado pelo Estado. A mudança real só veio com a reforma psiquiátrica brasileira, que começou a desmontar esse sistema nos anos 90 e 2000. Mas pensa na escala disso. 60 mil mortes. Quase 7 décadas. E a maioria dos brasileiros só ficou sabendo quando Daniela Arbex publicou o livro Holocausto Brasileiro, em 2013. 100 anos depois do hospital abrir. E aqui tá a pergunta que não sai da minha cabeça. Se isso aconteceu em Barbacena, abertamente, com financiamento público, com contratos formais de venda de cadáveres, o que mais foi escondido? Que outras estruturas existiram, ou ainda existem, onde pessoas invisíveis desaparecem sem que ninguém pergunte? Essa pergunta não tem resposta fácil. E talvez seja exatamente por isso que ela precisa ser feita. Você acabou de ouvir sobre um dos maiores crimes da história do Brasil. Um crime que aconteceu na luz do dia e foi ignorado por gerações inteiras. Se você acha que essas histórias precisam ser contadas, se inscreve aqui. Deixa um comentário com o que você sentiu assistindo isso. E compartilha com alguém que você acha que precisa saber. Porque ignorar o passado é a forma mais garantida de repetir ele.